E aí, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Começando mais uma aula de história. Vamos continuar estudando os vivos e os mortos no Antigo Egito, tá bom? Na página 234, mas a atividade, gente, é do livro complementar, tá? Vamos ver a página 75, 76 e 76, 77 e 78, tá bom? Gente, aí os vivos mortos no Antigo Egito, mas vai falar também um pouco sobre criação do Estado, certo? Que a gente viu na atividade anterior também, tá certo? Mas aí tem nos textos que vocês vão ver, eu vou explicar na prática como é que vocês vão responder, então não vai ter muita dificuldade, tá bom, gente? Então vamos para a prática para ver como é que vocês vão responder. Vamos lá. Aí está, gente, ó, página 76, tá, do complementar. Vamos continuar da onde a gente parou na aula de história do complementar, tá bom? E vamos continuar falando sobre os vivos mortos no Antigo Egito, mas esse capítulo, né? Mas a atividade de hoje fala sobre a organização do Estado, sobre o que a gente também já viu, porque o complementar ele é como se uma revisão de tudo que a gente viu no módulo 1, certo? Então tem um pouco de cada coisa, um pouco de cada capítulo. A gente viu sobre os vivos mortos na última aula de história, e agora a gente vai ver sobre a formação do Estado, tá bom? E aí a gente vai ver essas questões da 76 e 77, tá bom, gente? E aí vamos lá, ó. Observe a imagem. Temos a imagem aí, ó. Ruínas antigas da Babilônia, certo? Olha só, muito bonito. Mas vamos ver o que pede pra gente fazer aí. Com base nas observações da imagem e na leitura do texto das páginas 222 e 223, responda. Você vai lá na 222 e 223 do livro e vai responder sobre quais as principais características de uma cidade-estado. Uma cidade-estado. Gente, eu lembro que eu expliquei isso em sala, tá bom? Mas vocês dão uma olhadinha lá na 222 e 223, tá bom? Que vocês vão encontrar, deixa eu só ver o parágrafo já para vocês terem uma noção. Na página 223, no segundo parágrafo, tá bom? Tem lá cidade e estado e vocês vão descobrir as principais características, tá bom, gente? A 223, página 223, tá bom? Vamos ver a B. Qual a importância da Babilônia? Qual a importância da Babilônia? Tá bom? O nome que é difícil de falar. Babilônia. Vamos ver. Gente, no texto realmente não tem nada que fale sobre... Fala muito sobre Babilônia, tá? Mas você vai encontrar na página 224... certo? 224 você vai encontrar alguma coisa que fala mais sobre essa cidade, mas a importância dela especificamente no texto não tem, tá? E aí eu vou dizer para vocês mais ou menos o que vocês devem ver. No texto fala que se você prestar atenção no final da 223, no último parágrafo da 223, fala que nos dois últimos parágrafos, na verdade, ó. Cidades e estados sumérios foram invadidas pelos acádios há cerca de 300 anos depois. Os acádios foram derrotados pelos amoritas. Os amoritas formaram um império babilônico em 2000 a.C. até 1750 a.C., com um governo centralizado na cidade da Babilônia, tá bom? E aí, isso é o que mais vocês vão ver aqui, mais parecido com isso. Então a importância dessa cidade, da Babilônia, é que se tornou um símbolo do recomeço desses povos, tá? Desses povos amoritas, que eles foram para essa cidade recomeçar e lá eles viveram bastante guerra ainda. A cidade tentou sendo invadida várias vezes, tá bom? Mas eles resistiram e lá eles criaram, lá é um símbolo, essa cidade é um símbolo da evolução humana, certo? Porque foi onde esses povos conseguiram recomeçar, implantaram leis, implantaram alguns projetos que deram certo, e aí ficou como um símbolo de recomeço desses povos, tá? Por isso que é importante essa cidade. No texto eu não vi nenhuma parte que fala sobre isso, por isso eu estou falando para vocês, tá? Então é mais ou menos isso. Qual a importância da Babilônia? Vocês vão colocar que essa cidade se tornou um símbolo do recomeço,
por os amoritas que construíram essa cidade, construíram leis, construíram projetos que eles conseguiram viver nessa cidade, tá bom? E é basicamente isso, gente, AB, tá? Que realmente no texto não tem nenhum algo que fala sobre isso. Aí então vamos lá. Leia as informações e assinale a 13. Leia as informações e assinale verdadeiro ou falso, tá bom? A escrita era um conhecimento comum aos cidadãos da Mesopotâmia e servindo para registrar as tradições, leis e crenças. Gente, o que é que vocês acham disso? Você acha que era comum lá na Mesopotâmia essa escrita, a leitura para escrever as leis e crenças? A gente já viu sobre isso, né? Aí vocês vão colocar verdadeiro ou falso. O Código de Hammurabi é uma das mais antigas formas de legislação escrita que se conhece e está organizada pelo princípio de Talião. Gente, ó, esse princípio, já vou dizendo para vocês, esse princípio de Talião e Hammurabi é quase a mesma coisa, tá? Foi escrita, a diferença é que o Código de Hammurabi foi escrita de acordo organizado pelo princípio de Talião, então é quase a mesma coisa, tá? Então é o seguinte, vocês vão colocar, ele é um dos mais antigos, você vai ver isso lá na página 224, tá? As primeiras leis escritas. Você vai ver aí, dá para você saber se é verdadeiro ou falso, tá bom? Terceira, as punições presentes no Código de Hammurabi estavam apenas relacionadas ao pagamento de multas e de trabalho forçado sem pena de morte. Dê uma olhadinha na página 225, tá aí, ó. Todas as leis de Hammurabi, tá? Todos os códigos e tudo que ela tem que penalizar, tudo que é penalizado pela lei de Hammurabi está na página 225, e aí você vai saber se era só isso ou se tinha mais alguma coisa. A última, a ideia de justiça embasada pelo princípio de Talião dizia que o mal feito por uma pessoa deveria ser devolvido para o culpado na mesma intensidade. Página 225 também é a mesma coisa, tá, gente? Vocês veem aí o que é que diz as penas, a penalização desses códigos, e você vai dizer se esse código dizia realmente que a pessoa culpada deveria pagar na mesma intensidade, tá? Do que, por exemplo, se a pessoa fez um mal com uma pessoa, fez alguma coisa com uma pessoa, esse código, se ele penalizava com a mesma intensidade, tá? É essa a pergunta. Você vai dizer se era verdade ou falso. E a última é o seguinte, ó, leia o texto como organiza o Estado hoje, como se organiza o Estado hoje, como funciona a democracia representativa, nas páginas 229 e 230, em seguida responda, ó, texto que a gente já viu, né, na última aula. Então vamos ver. Qual a função de um deputado? Lá nesse texto, gente, eu já vou adiantando que não tem. Infelizmente aqui o livro faz perguntas que os textos não têm. Qual a função de um deputado? Para você saber a função de um deputado, você vai ter que dar uma pesquisada. Ou, eu já vou adiantando aqui para vocês algumas coisas que não é muito difícil, né? Um deputado, primeiro, ele tem a função de o básico, apresentar projetos, tá bom? Ele tem a função de votar, certo? De fazer a votação e fiscalização de leis, tá bom? E também tem a função de fiscalizar os orçamentos propostos pela presidência, tá bom? Então basicamente é isso que um deputado faz. Ele fiscaliza projetos de leis, ele fiscaliza orçamentos propostos pela presidência e ele tem a obrigação de apresentar projetos, né? Aliás, a obrigação não, ele é para apresentar projetos, tá? Tem deputado que infelizmente passa vários mandatos sem apresentar nenhum projeto. Mas é assim que funciona, tá? Então a função é basicamente essa: fiscaliza projetos de leis, faz a votação, vota nesses leis, fiscaliza orçamentos feitos pela presidência e apresenta projetos, né? E a B diz o seguinte: nas cidades, quem possui uma função semelhante ao deputado? Quem é que possui na cidade, local, tá? O deputado faz isso a nível estadual, um deputado estadual, por exemplo. Ele quer saber a nível de município, a nível de cidade, quem tem uma função parecida com o deputado, de fiscalizar as leis, de fiscalizar orçamentos feitos pelo prefeito, por exemplo. Quem é que tem essa função, tá? Aí vocês vão colocar aí na B. Na C,
Com a ajuda de um adulto, faça uma pesquisa sobre um representante da sua cidade que esteja em atuação. Indique seu nome, partido e um projeto de lei que ele ou ela propôs. Gente, aí não tem o que fazer, né? Vocês vão pesquisar, coloca no Google, tá bom? Coloca no Google aí, por exemplo, representante da sua cidade, deputados de Fortaleza, tá? E aí vocês vão ver todos os deputados, e aí você procura um, certo? E aí você vai dizer o nome, enfim, cidade que esteja em atuação, você vai colocar a cidade e o que ele fez, certo? Um partido, você vai colocar o nome dele, o partido e um projeto que ele fez, tá? Projeto que ele propôs. Só isso. Se você jogar no Google, o nome vai dar rapidinho, tá bom, gente? Então essas são as atividades de história de hoje, tá bom? Vocês vão responder apenas essas 2 páginas e é isso. Deixa eu ver aqui se tem a D, não, né? Só até a C. Então é isso, gente, tá bom? Respondam as questões e na live a gente tira as dúvidas, tá bom? Então até a próxima aula, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.